Fala galera! Estamos aqui no nosso novo estúdio de gravação para trazer o melhor conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Já quero começar agradecendo pelas visualizações no canal, pelos inscritos. O canal cresceu muito em tão pouco tempo. Nós temos ainda pouco conteúdo no canal, mas estamos trazendo cada vez mais. É isso aí, pessoal. Nós queremos agradecer por aqueles que se inscreveram no canal. Não deixe de divulgar o nosso canal. E já colocamos aí no vídeo passado, dê uma olhadinha lá a respeito do que vai ser esse canal, como vamos estar direcionando ele, como vai ser a divisão dos vídeos que vão ser feitos aqui, vão ser postados. Então é isso, nós queremos agradecer por aqueles que estão inscritos, por aqueles que estão visualizando o nosso vídeo aí. Não esqueça de deixar o like lá, a mãozinha de legal, deixe lá os seus comentários, tanto positivos quanto negativos, que sejam ali comentários construtivos para que nós possamos melhorar cada vez mais para alcançar aí o bom entendimento dos nossos telespectadores. É isso aí, galera. Como o Dr. Fernandes já disse, eu vou deixar aqui em algum lugar, aqui em cima na tela, aqui embaixo, o link de descrição para o vídeo da introdução do canal, tá bom? Antes desse vídeo, que esse vídeo está sendo postado hoje, quinta-feira, a gente postou um vídeo que fala sobre dolo, culpa e dolo eventual. Se você ainda não assistiu, corre lá rapidinho, dá uma assistida e volta pra cá, porque aquele vídeo vai falar sobre esse. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, porque eu sou o Dr. Lucas Pinho. Eu sou o Dr. Leonildo Fernandes. E esse é o nosso canal Não Sei Direito. Ou você ama ou você odeia. O pessoal é sempre assim, ou gosta muito de direito penal ou não suporta, do primeiro ao 10º semestre. É isso aí, doutor. Geralmente o pessoal, quando vai falar lá a respeito de por que entrou na faculdade, qual o sonho, é advogado criminalista, é delegado, é as carreiras de segurança pública ali, o pessoal sempre é mais apaixonado pelo direito penal. Isso mesmo, bem legal. O vídeo de hoje vai ser aquele vídeo de conversando sobre o direito penal, então nós não temos aqui preocupação com o tempo, a nossa preocupação é que você entenda mesmo. Mas, só para ficar claro, nós vamos falar hoje sobre iter criminis, iremos falar sobre dosimetria da pena, também falaremos aqui sobre o tribunal do júri e o crime préter-doloso. O crime préter-doloso pode parecer assim pelo nome, doutor, que é um pouco difícil, mas vocês vão ver que é muito fácil, é bem tranquilo de entender. Já pra gente começar o vídeo, doutor, vamos já falar sobre iter criminis, né? Uma colocação que eu há muito tempo atrás ouvia, o pessoal falava inter criminis, mas a palavra correta é iter criminis mesmo, né? Sem o N. E fazendo uma busca, um conhecimento aí, a palavra inter criminis, ela não está errada, porém ela precisa estar na colocação de uma frase. Porque iter criminis é o caminho do crime. Então vocês vão saber por onde o crime começa até onde ele vai. O inter criminis é quando você coloca ele num contexto numa frase. O caminho que foi percorrido pelo crime até tal. Aí sim você pronuncia inter criminis. Mas, então é iter criminis. Pelo que eu aprendi, doutor, pelo que eu estudei, pelo que eu conheço, o crime ele começa pela cogitação. Então, o que está na minha mente já é crime? Isso não. O que está na mente ele ainda não pode ser crime, não pode ser ali tipificado no Código Penal, porque não podemos saber o pensamento ou as intenções do agente, né? Então, aquilo que está na cabeça do agente ainda, aquela programação que ele ainda não externou, não pode ser considerado crime, que é o primeiro tópico ali do iter criminis. Ah, legal. Mas tem o crime de associação criminosa. No crime de associação criminosa, eu já sou culpado pela intenção ou não? Isso, a associação criminosa na verdade ali já é quando o agente ele está nos atos preparatórios, né? Ele está ali se preparando para cometer algum crime que não é aquele. Ele está se preparando, vamos supor, para cometer um roubo e ali está tendo uma reunião onde todos estão armados ali com todos os planos para cometer aquele ato. Se chega ali o agente público de segurança ali, a polícia civil ou a polícia militar, naquele momento eles responderão por associação criminosa e não pelo roubo que eles estavam pretendendo cometer. Esse crime se dá, é um crime autônomo e se dá ali na fase preparatória, né? Então eu vou ser punido até onde a minha conduta chegou. Então eu me associei, eu fiz uma organização criminosa, eu estou reunido com armas
A polícia não pode chegar e me punir, por exemplo, por tentativa de roubo, no caso. Eles têm que me prender até a medida da minha conduta. Eu vou responder por porte ilegal de armas e vou responder por associação criminosa. Isso, você vai responder por associação criminosa porque o direito penal ele não prevê a intenção do agente, não pode punir aquilo que ainda não foi feito. Ele só pode punir o agente por aquilo que já foi feito ou por aquilo que foi tentado ser feito. Vamos supor, o agente ele tenta cometer o roubo, ele chega ali nos atos executórios, mas ele não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade, o que se dá a tentativa prevista ali no artigo 14 do Código Penal. Então, doutor, eu estou na minha casa com as pessoas, consigo muito material bélico e nós vamos ir para a praia para fazer arrastões. Vamos cometer vários assaltos. Só que no meio do caminho a polícia me para, então eu sou responsabilizado por essa conduta. Isso eu acho que é um pouco mais difícil do pessoal entender, até na onde que fica a execução e até na onde que fica a consumação. Nesse caso específico, as pessoas reunidas para cometer crimes. Tem uma tipificação penal realmente que fala isso? Isso, está previsto lá no artigo 288, quando as pessoas, 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer crimes, e não é crime, tem que ser uma pluralidade de crimes ali, é o que diz o Código Penal, então eles vão ser punidos pela associação criminosa. Pelo fato da sua conduta até ali só ter caracterizado esta tipificação penal, ou seja, eles estavam ali organizados para cometer crimes, vamos colocar aqui como exemplo o crime de roubo, mas eles não começaram ainda os atos executórios, eles ainda estão nos atos preparatórios, eles estão ainda se direcionando para o lugar onde eles vão cometer esse ilícito. Então, se eles forem ali interrompidos na sua trajetória até a praia, vamos supor aqui, citar esse exemplo que é muito mais fácil das pessoas entenderem, as pessoas se reuniram, um grupo de pessoas de 3 ou mais se reuniram com armamentos ali para ir até a praia cometer arrastões. E nesse trajeto a polícia para ali e prende aquelas pessoas, eles responderão pelo crime de organização criminosa previsto no artigo 282. Então eles vão ser sim punidos pelos atos preparatórios, mas até onde a sua conduta foi. Ah, legal. E também teve uma alteração recente sobre a execução em si no crime de roubo. Porque anteriormente a lei falava que o crime de roubo precisava pegar para si ou para outra, coisa alheia móvel, e precisava ter uma posse mansa e pacífica. Parece que agora não precisa mais ter essa posse mansa e pacífica, basta pegar e tirar da posse da pessoa. Isso, Na verdade, o roubo ele se caracteriza ali, previsto no artigo 157 do Código Penal, e ele é tomar para si ou para outra, coisa alheia móvel, com o uso de violência ou grave ameaça. O que distingue ele, o roubo do furto é a violência, o emprego de violência ou grave ameaça. Então vamos supor, se a pessoa, antes o delinquente ali, o agente, ele apenas furtasse ou ele roubasse ali o objeto de outra pessoa, apenas só era ali consumado aquele crime, aquele delito, se ele conseguisse manter uma distância ou ele estivesse ali com a posse mansa e pacífica, que era o que a doutrina ali falava, daquele objeto. Hoje em dia não. Hoje em dia basta ele estar na posse daquele objeto, basta ele ter ali destituído ali o proprietário daquele objeto de seu bem e já configura o crime ali, já está consumado o crime de roubo ou furto. Então, galera, falamos aqui sobre o intercrimes, que é o caminho do crime. Então falamos aqui sobre a cogitação, falamos sobre os atos preparatórios, os atos executórios até chegar-se na consumação ou tentativa. Vamos falar agora sobre crime préter-doloso. O que seria essa modalidade de crime? O crime préter-doloso é aquele com dolo no antecedente e culpa no consequente. Mas isso, doutor, todo mundo sabe. Mas o que é esse dolo no antecedente e culpa no consequente? É aquela que eu ajo com vontade antes e sem vontade depois. Vamos imaginar até uma coisa que aconteceu realmente no tribunal do júri, que a gente vai estar falando no final do vídeo. 2 irmãos estavam tendo uma discussão com uma outra pessoa e um dos irmãos pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dessa pessoa, desse terceiro. A vontade dele era de lesionar, de fazer com que aquela discussão parasse, mas a pessoa veio a óbito. Então, o que aconteceu? Ele foi para o tribunal do júri como homicídio. Chegando no tribunal do júri, o advogado conseguiu convencer o juiz e o promotor e todos que estavam ali que ali não era um homicídio, era uma lesão corporal seguida de morte.
então não entraria no crime de homicídio, não entraria no tribunal do júri. Então o crime préter-doloso, que a doutrina traz, que o Código Penal traz, é esse mesmo, a lesão corporal seguida de morte. Por quê? A minha intenção principal é machucar. Eu quero te bater, eu quero que você pare, eu quero te empurrar. Você caiu e bateu a cabeça e morreu. É justo comigo que apenas queria te lesionar, responder por um crime de homicídio? Não. Mas também é justo com a família da vítima que aquela pessoa não responda por nada ou que responda apenas por uma lesão corporal, que o crime é muito mais brando? Não. Então, uniu, vamos dizer assim que o direito penal tentou agradar gregos e troianos, a família da vítima e a família do agressor. Ele não vai ter uma pena tão severa como o crime de homicídio, mas também não vai ter uma pena tão branda como o crime de lesão corporal. Eles unificaram, ele vai responder por uma lesão corporal seguida de morte, sendo assim um crime préter-doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. Já fazendo o caminho do crime mesmo, fazendo um adendo aí ao inter criminis, como que ficaria, por exemplo, a dosimetria da pena? Fala um pouquinho pra gente sobre dosimetria da pena. Então, o caso de homicídio simples, vamos pegar aqui o homicídio simples como exemplo, está previsto ali de 6 a 20 anos, que é a primeira fase da dosimetria da pena. A dosimetria da pena, ela se divide em 3 estágios, ou seja, o primeiro estágio é onde o juiz ele vai fixar a pena base do indivíduo ali, do agente, e ele não pode nem fixar uma pena acima do máximo legal e nem uma pena abaixo do mínimo legal que está previsto ali na pena em abstrato. Então o juiz ele fica adstrito a essa limitação, não podendo nem dar mais nem a menos. No caso do crime de homicídio simples, ele não pode, na primeira fase, nem dar uma pena acima de 20 anos e nem uma pena abaixo de 6 anos. Então ele passa ali para a segunda parte da dosimetria da pena, que é a parte onde ele vai ver ali os agravantes e os atenuantes. Na segunda fase, ele vai ali observar as causas de agravante ou de atenuantes da pena. Ou seja, ele também vai estar adstrito tanto à pena máxima, que está previsto ali no artigo 121, lembrando que estamos usando aqui o crime de homicídio como parâmetro, como exemplo, de 20 anos, então ele não pode exceder os 20 anos na segunda fase e nem dar uma pena abaixo, não pode ali atenuar a pena abaixo dos 6 anos. E aí parte-se para a terceira fase, que é os casos de aumento e diminuição de pena, que é aqueles que você vê no artigo, que ele está fracionado ali, aumenta-se 1/3, aumenta-se 1/6, aumenta-se 2/5, ali se chama-se aumento de pena. E nessa terceira fase, ele pode tanto elevar a pena acima do máximo permitido, ou pode diminuir em caso de diminuição de pena abaixo do mínimo previsto em lei. Ou seja, ele pode dar uma pena acima dos 20 anos, tratando-se de homicídio, ou abaixo dos 6 anos na terceira fase da dosimetria da pena. Mas ele fica adstrito a esse aumento, 1/3, 1/6, ele não pode passar disso. Vamos supor, 20 anos mais 1/3, ele não vai poder passar disso. Isso. Ele fica ali adstrito ao que prevê a lei, né? Ele não pode nem fazer algo acima da lei ou nem abaixo da lei no que está previsto no artigo a qual o agente tenha cometido o crime. Então, pessoal, usando aí o crime de furto como exemplo para a terceira fase da dosimetria da pena, vamos supor que o furto ele é cometido aí durante a noite, durante o repouso noturno aí da vítima. Então, ele vai ser aumentado de 1/3 até a metade. Então, a pena em abstrato do furto, que está ali previsto no caput, é de 1 a 4 anos. Então, vamos supor aí que o juiz ele fixou os 4 anos com base no artigo 59, com base nos antecedentes ali do criminoso e com base também nas agravantes ali como reincidência, é um exemplo. E aí, no final, ali na terceira fase, ele aumenta ali de 1/3 até a metade. Então ele pega a pena base, que era os 4 anos, e coloca mais 1/3 ou a metade, podendo ali exceder o que estava previsto no artigo 155, na pena ali de 1 a 4 anos. Ou seja, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, na primeira e na segunda fase, o juiz ele não pode aumentar nem pode diminuir aquilo que está previsto em lei. Já na terceira fase, que é os casos de aumento e diminuição de pena, ele pode aumentar e diminuir tanto acima ou quanto abaixo do que está previsto ali em lei. Já falando em primeira e segunda fase, primeira e segunda parte, vamos fazer um paralelo com o tribunal do júri. O tribunal do júri ele também é dividido em primeira e segunda fase.
sendo que a primeira fase é quando o juiz pronuncia ou impronuncia o réu, é isso mesmo? Isso, olha só, o tribunal do júri, ele é conhecido como sistema bifásico, ou seja, na primeira fase, o juiz ele pode ali prolatar 4 tipos de sentença: a sentença de pronúncia, a sentença de impronúncia, a sentença de absolvição ou a desclassificação do crime. O que significa desclassificação do crime? No tribunal de júri, só compete ao tribunal do júri os homicídios dolosos contra a vida. Vamos supor um acidente de trânsito aí, um agente que se envolveu num acidente de trânsito e na denúncia o promotor coloca ali como crime doloso contra a vida, como na verdade é o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ali o crime culposo contra a vida, homicídio culposo contra a vida. Então não compete ao tribunal do júri julgar esse tipo de crime. Então o juiz desclassifica e volta ali para a justiça ordinária, a justiça comum, julgar aquele crime. Na sentença de pronúncia, o juiz ele pronuncia o réu. Ele não pode falar se o réu é culpado ou não. Apenas ele faz um juízo ali para saber se as provas que tem são suficientes para que o réu possa ir para o tribunal do júri, que é ali a segunda fase onde os 7 jurados dão um veredito. Ele faz só então um juízo de admissibilidade, se vai para o júri ou se não vai para o júri. Isso. E aí também tem a sentença de impronúncia, que o juiz ele impronuncia o réu e o réu ele fica aguardando surgir novas provas ou alguma coisa ali que possam incriminá-lo de novo, conforme prevê o artigo 107, a causa de prescrição. Se o crime tiver prescrito, não tem por que o promotor ele oferecer a denúncia, e caso ofereça, a defesa ali coloca isso como causa de extinção de punibilidade, como previsto no artigo 107. E tem também a absolvição. Se o juiz entender que não houve ali materialidade do crime, não houve ali provas suficientes para incriminar o autor, então ele absolve o réu e o réu volta a ser réu primário, porque não houve sentença ali penal condenatória transitada em julgado. É a absolvição sumária que o pessoal conhece. Mas vale lembrar também que de todas essas decisões cabe um recurso, onde para o pessoal lembrar ficar mais fácil, o recurso com vogal cabe da decisão com vogal. E a decisão com consoante cabe o recurso com consoante. O que seria isso? Na absolvição sumária e na impronúncia cabe a apelação. E na desclassificação do crime e na pronúncia cabe o nosso conhecido rese, que é o recurso em sentido estrito. É assim mesmo, doutor, que funciona? É isso mesmo, está certinho essa explanação. No caso de impronúncia e absolvição, cabe o recurso de apelação. E no caso de desclassificação ou pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito. Então, terminamos assim a primeira fase do tribunal do júri. Aí ele vai para a segunda fase do tribunal do júri. Já no tribunal do júri, o pessoal tem muita dúvida falando quem julga é o juiz, quem julga é o juiz. E na verdade no tribunal do júri, o juiz ele só preside o tribunal, né? Ele não tem uma obrigação. Eu vi até um caso recentemente de um juiz que ele saiu, enquanto estava acontecendo o tribunal do júri, ele saiu da audiência, a audiência continuou ali com as provas e tudo, e depois ele voltou e continuou no júri. Porque quem decide, na verdade, são os jurados. E o juiz ele só vai aplicar a sentença, voltando lá para a dosimetria da pena. Seria isso, né? Isso. No tribunal do júri, na segunda fase, é composto ali pelos jurados, que são juízes leigos, ou seja, aquele juiz que preside o tribunal do júri, conhecido como juiz togado. E aqueles 7 ali que estão compondo o conselho de sentença, eles vão dar o veredito, ou seja, a verdade que seja dita. E eles vão decidir se condenam o réu ou absolvem o réu, sobrando aí para o juiz a dosimetria da pena, ou seja, apenas dosar a pena que será aplicada àquele acusado. Vale lembrar também para o pessoal entender que o tribunal do júri são crimes dolosos contra a vida. E aquele famoso Isaac, que fica mais fácil de nós lembrarmos, né? O que seria o Isaac? O homicídio, o infanticídio, o induzimento ou instigação ao suicídio, o aborto e os crimes conexos. Seria isso, né, doutor? Então, os crimes conexos são aqueles que por si só eles não têm competência no tribunal do júri. Eles seriam julgados pela justiça comum. Porém, se houve um homicídio e crimes conexos, crime de furto, crime de roubo, vale lembrar que o latrocínio ele não é de competência do tribunal do júri. O latrocínio ele é um crime patrimonial, então ele é julgado pela justiça comum. O que muita gente pensa é que o latrocínio ele tem que ser julgado
no tribunal do júri porque houve morte. Só que o latrocínio ele é o roubo com resultado morte, ou seja, o agente ele matou para roubar ou ele roubou e depois matou. Isso não traz para a competência do júri. Porém, vamos supor que o homicídio ele se deu por algum tráfico de drogas, por ali alguma briga de facções, um exemplo. Então, o homicídio será julgado no tribunal do júri e aquele tráfico de drogas ele será puxado para o tribunal do júri para também ser julgado ali pelo conselho de sentença. Chama-se de crime conexo, aí fica melhor para as pessoas entenderem. Né? Exatamente. Já explanamos aqui para vocês sobre o tribunal do júri, dosimetria da pena, falamos também sobre o iter criminis, falamos sobre o crime préter-doloso, conseguimos explicar todos os institutos. Vamos falar um pouquinho agora, doutor, Código Penal. É falado muito sobre alteração do Código Penal. O que o doutor acha? O que precisaria mudar no Código Penal? Ou se precisa mudar algo no Código Penal? Então, na verdade, o nosso Código Penal, lembrando aí os telespectadores, que é de 1940. Então já se tornou um código aí antigo. Mas o que as pessoas falam, e as pessoas têm uma visão, é de que as penas que são aplicadas elas são muito brandas. Mas não é isso que acontece. Na verdade, temos até umas penas altas no Código Penal. O problema é os benefícios que são dados. Então, o que eu vejo ali para resolver esse problema de violência, de alto índice de crimes, de homicídios, de violências domésticas, não tinha que ser mudado ou modificado o Código Penal, mas sim as leis de execuções penais, que é a Lei de 7.210. Ali sim poderia ser mudado ali e tirar alguns benefícios que são dados ali e que acaba tornando ali essa percepção da sociedade de achar que a pena é branda, que a pena ali é muito pouca para o crime, para o delito cometido. Então, olha só que interessante, eu estava refletindo nesse dia. As pessoas que fazem as leis, as pessoas que legislam no nosso país, elas muitas vezes não têm estudos. E para nós aplicarmos essas leis, temos que estudar 5 anos. E passar numa das provas mais difíceis que existem no país, né? Não vamos deixar esquecer isso nunca. E o pessoal tem uma sensação de impunidade muito grande. Um exemplo, eu estava mexendo nas redes sociais e a pessoa colocou uma frase, um texto, né, na verdade, não lembro nem quem foi, mas ela colocou um texto, e eu achei muito interessante, porque foi assim, é uma realidade que dá para você trazer para o mundo jurídico, uma sensação de que nada vai valer a pena, ou vai demorar muito para acontecer. Que ela dizia assim, em 2016 disparamos a metralhadora, e em 2018 estamos perguntando que tiro foi esse, para vocês entenderem a demora da justiça no Brasil, fazendo alusão à música da metralhadora que tinha e agora a que tiro foi esse. Então, com esse desabafo, como todos os nossos vídeos longos, vai sempre ter esse desabafo sim, vai sempre ter a nossa opinião, e a nossa opinião nem sempre será a que todos querem ouvir, mas é a nossa opinião. E lembrando sempre, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhem com seus amigos, tenha a mesma opinião que nós, entre em contato com a gente, manda mensagem. Não tem? Nós também queremos saber a sua. Entre em contato com a gente, marca seus amigos, marca lá os seus amigos. Eles estão totalmente errados nessa opinião no final do vídeo. A gente quer saber, a gente convida vocês para virem aqui, conversar com a gente, sentar, entrar aqui na nossa roda de conversa e falar mesmo com a gente. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Nossa, ia finalizar então, aí tu finaliza. Não é isso, doutor Fernandes? É isso mesmo, pessoal. Ó, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar o seu like, tá? De compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e divulgue o nosso canal. Deixe aí seus comentários se você gostou, se você não gostou, se a crítica é construtiva, pode deixar aí para que possamos melhorar cada vez mais para trazer um conteúdo para vocês. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.